Olá, turma. Iniciamos a aula 4. Essa aula é sobre indicadores comportamentais de bem-estar. E vamos estudar fatores que influenciam o comportamento animal, o valor dos indicadores comportamentais para a compreensão do bem-estar animal, reconhecimento do comportamento normal, identificação e interpretação dos indicadores comportamentais e o último conteúdo dessa aula é identificar possíveis causas de comportamento anormal. Quais são os fatores que influenciam o comportamento nos animais? Os sinais que permitem identificar alterações no grau de bem-estar dos animais, seja individual ou coletivamente, podem ser divididos em físicos, mentais e comportamentais. Então, vejam, se a gente precisa reconhecer se há bem-estar naquele animal, o que vai ser mais evidente, mais claro, de que há bem-estar naquele, não fora dele, mas dentro dele. Ele se sente com bem-estar, ele se sente confortável, ele está tranquilo, ele está confiante, seguro. O que vai evidenciar isso é como o corpo dele está, aspectos físicos. Como a mente dele está funcionando, percebendo o que acontece ao redor, quem está ao redor, se há situação ameaçadora ou não, e expressando isso através de comportamentos que são naturais para a sua espécie. Em nível físico, é possível identificar doenças pela simples inspeção individual ou coletiva de um grupo de animais, ou utilizar exames complementares para sua confirmação. Qualquer alteração orgânica que afete os exames fisiológicos com um impacto na reprodução e sobrevivência irá diminuir o grau de bem-estar. Qualquer alteração orgânica, além de afetar os sistemas fisiológicos de reprodução e sobrevivência, também comportamentos compulsivos, tá? Então, tem avaliação médica do paciente sobre como está o seu corpo físico, mas também tem a avaliação médico-comportamental sobre como ele está expressando que alguma coisa não está bem, ou a sua rotina não está bem, ou com o comportamento identificando, nós vamos identificar que o seu corpo não está bem, mesmo assintomático. Nesse contexto, todas as afecções orgânicas, especialmente aquelas que cursam com dor, afetam simultaneamente as esferas psicológica e comportamental do animal. Como você identificaria a dor no seu animal ou no seu paciente? Aqui tem alguns comportamentos que são mais comuns, tá? Não são só esses, mas esses são os mais comuns que a gente pode sempre observar ou perguntar para o tutor se o paciente vem apresentando. Aumento da agressividade, apatia, automutilação, e isso pode ser morder qualquer uma das patas incessantemente. Morder, como a gente viu na aula 3, né, na aula anterior, a lateral do corpo, né, a região lateral do abdômen. Esfregar a cabeça na parede, inclusive pode ser sinal de início de transtorno do déficit cognitivo, pode ser indício de alteração neurológica. A redução do apetite pode estar diretamente associada à dor, ou a tédio, ou a estado depressivo. A diminuição de mobilidade pode ser dor no sistema ósseo, esquelético, nas articulações, pode ser alimentação insuficiente nutricionalmente, pode ser depressão também, isolamento, geralmente, muito frequentemente associada à dor física. Dor de cabeça, a gente pouco cogita, né? Mas eles têm dor de cabeça em algumas situações específicas. Como reação vacinal, exposição a barulhos intensos, estresse, nem barulho intenso, nem vacina recente, mas um estresse muito grande também dá dor de cabeça neles. Diminuição do nível de interação com o tutor, quando a rotina muda e não há um substituto para o que acontecia anteriormente. E nos gatos também é comum eles deixarem de lado os hábitos de higiene.
além de se esconderem. Os gatos, quando estão com dor, eles se escondem em lugares inacessíveis. Fatores que influenciam o comportamento animal. Avaliação das condições de dor através de alguns parâmetros fisiológicos. Então, a postura de guarda, vocalização de dor, uma vocalização diferente, com o tom diferente, dificuldade de movimento, imobilidade, higiene pessoal prejudicada, automutilação, perda de apetite, perda de peso, a consistência das fezes também pode mudar e o volume da urina, que pode ser em menor quantidade repetidas vezes, como uma incontinência, tá? Ou ele segurar e liberar uma quantidade de urina muito grande, mas 1 ou 2 vezes ao dia. A dor, importante preocupação para o bem-estar, ocorre devido a diversas circunstâncias que podem ser identificadas, como resultado de alojamento incorreto, após procedimentos cirúrgicos, como resultado de pesquisa em animais que são utilizados para pesquisa. Inclusive, para deixar uma notícia fresquinha do forno, para deixar vocês atualizados, que ainda não soube, agora, final de julho, foi promulgada a lei que proíbe animais serem utilizados para pesquisa de cosméticos aqui no Brasil, tá? Existem outros tipos de pesquisa que ainda serão permitidos por lei, mas a gente está indo, avançando, um passo de cada vez. Essa é uma conquista grande, depois de 12 anos de pressão social para que isso acontecesse. Em nível mental, o médico veterinário e os demais membros do grupo de pesquisa necessitam desenvolver capacidades para identificar e interpretar os estados emocionais e motivacionais dos animais. E isso significa, sim, ter uma formação em comportamento animal específica na espécie com que se trabalha, tá? E a responsabilidade é do médico veterinário para minimizar, né, a gente tem os 3 R's que eles indicam como se deve agir de maneira ética com animais utilizados para pesquisa. Um dos 3 R's é a diminuição de uso de animais que têm uma sensibilidade maior, né, neurocomportamental maior. Então, animais que sofrem muito com a técnica utilizada para aquela pesquisa podem ser substituídos por animais de outra espécie, que não teriam uma sensibilidade exacerbada como a daquela espécie. Em nível comportamental, muitos sinais clínicos têm estreita correlação com os estados emocionais, principalmente o medo e a ansiedade, e podem ser indicadores de distúrbios comportamentais. Os sinais clínicos, eles são resultado de um medo constante, uma ansiedade constante, que terminaram gerando alterações físicas, desenvolvendo doenças naquele paciente. Então, tratar o corpo físico é importante, sanar a dor de imediato com analgésicos anti-inflamatórios, embora, se não for feito um manejo para atuar na causa, aquela condição física não vai cessar, em definitivo, né? Pode ser curada, mas vai voltar a aparecer. E agora, no final da pandemia, alguns anos atrás, se discutiu, mesmo que não amplamente na sociedade, mas nos círculos de profissionais que cuidam de pets e de famílias, né, ou protetores de pets, famílias que tinham pets, as orientações existiram, né, poderiam ter sido mais abrangentes, mas aconteceram, sobre como eles entenderem como a rotina estava voltando depois de 1 ano e meio, né, para alguns 2 anos, 2020, 2021, 2020, 2022, porque a rotina com todos dentro de casa foi um processo difícil para... Vocês acreditam? Vocês acompanharam isso? Foi um processo difícil para os cães e gatos, porque era uma demanda muito grande a convivência com os tutores, né, com os humanos, que antes passavam a maior parte do dia fora de casa. De repente, todos estavam o dia inteiro e dia a dia dentro de casa. Os conflitos surgiram.
né? E os ajustes para a convivência, inclusive com os pets, eles foram necessários. Então, repentinamente, também encerrar esse convívio que durou muito tempo, contínuo e dentro de casa, também gerou uma demanda de comportamento nos pets que precisou de suporte médico, tá? E orientação aos tutores, principalmente. O valor dos indicadores comportamentais para a compreensão do bem-estar animal. E aí, esses parâmetros, né, esses indicadores, para medir o bem-estar animal, inclui demonstração de uma variedade de comportamentos normais. Então, os comportamentos normais precisam estar presentes, ser identificados. Eles estão em intensidade ou não? Eles estão expressos de maneira discreta, né? Ou insuficiente? Se não há comportamentos normais, a gente já avalia a mensuração de uma intensa gravidade do bem-estar, do comprometimento do bem-estar. E aí, os mais frequentemente avaliados são esses que eu estou trazendo para vocês, que eu vou ver com vocês agora, tá? O grau em que comportamentos fortemente preferidos podem ser apresentados. E aí, comportamentos preferidos são de que tipo de alimento? Aonde ele quer se aconchegar, ou ela, né, quer se aconchegar para repousar, aonde se sente mais seguro, com quem quer estar próximo, se quer ir para desse ambiente que está para outro ambiente, né, se vai espontaneamente, se tem acesso a sair de um ambiente e ir para outro. Então, são alguns exemplos de comportamentos fortemente preferidos e que eles apresentam, e que precisam ter liberdade para escolher o que eles preferem, tá? Beber água natural ou fria em dias extremamente quentes, tá? Então, criar oportunidades para que eles tenham bem-estar físico, mental e emocional é importantíssimo para que a vida, inclusive daqueles que estão dentro de casa, em nossas famílias, ela seja de conforto, tá? E de felicidade para eles também. Indicadores fisiológicos de prazer, como fezes em consistência adequada, frequência adequada, quantidade adequada, urina, frequência adequada, quantidade adequada, alimentação em quantidade adequada para o porte, em quantidade de vezes por dia que não gere picos de hipoglicemia, que não faça com que o cão ou o gato sinta a maior parte do dia fome, mesmo habituado a se alimentar uma vez por dia, que não é adequado, nunca foi adequado, embora tenha se criado esse senso comum de que seria o ideal, né? O corpo habitua a se alimentar de uma vez, mas a alimentação em grande quantidade, a cada 24 horas, uma vez por dia, sobrecarrega o trato gastrointestinal. Sobrecarrega a função de fígado e de pâncreas na produção, de fígado na metabolização de substâncias e de pâncreas na produção de hormônios. Então, os indicadores fisiológicos de prazer, de bem-estar, de conforto, envolvem esses aspectos. Os indicadores comportamentais de prazer é de expressão, de alegria, felicidade, energia para interagir, receber afago, se acomodar, se enroscar, se acomodar do lado, estar próximo de outros indivíduos da espécie de maneira amistosa, não só de humanos, né, mas de indivíduos da mesma espécie, conviver com eles, correr, se deslocar com liberdade, estar em um ambiente espaçoso, sem solidão. Expectativa de vida reduzida quando há comprometimento desses parâmetros anteriores, tá? Porque os níveis de adrenalina e de cortisol, por causa do estresse que é muito grande, e ele é imposto
a esse animal, a esses animais, a viverem com essa escassez, né, do que eles precisam. Então, comprometimento não só da imunidade, mas de função cardíaca, produção de hormônios de bem-estar, termina fazendo com que o corpo se ressinta. Crescimento e reprodução reduzidos também, como a gente viu anteriormente, na aula 3, né? Como é que acontece o comprometimento do crescimento físico e o comprometimento da reprodução, como comprometimento da imunidade por causa do excesso de produção de cortisol e adrenalina, os danos corporais por haver objetos no ambiente que o animal está, que são perigosos, né? Não garantem a segurança doméstica, não garantem a segurança no ambiente de produção. E lesões podem acontecer. Danos corporais estão também associados à umidade do piso, à higiene, retirada de fezes e urina não ser feita com a regularidade ideal. Piso úmido, que provoca umedecimento de patas, de cascos, infecções, né, processos inflamatórios. Se não há cobertura para proteção da incidência solar, também, né, para processos tumorais, para hipertermia, doenças que podem ser desenvolvidas por insegurança do ambiente que o animal vive, seja por estresse contínuo. O lugar é seguro, mas a exposição ao estresse enorme, desenvolvimento de câncer, desenvolvimento pela queda da imunidade, desenvolvimento de doenças infecciosas, a imunossupressão, a imunodepressão, como eu falei agora há pouco. Tentativas fisiológicas de adaptação também podem ser medidas a partir de comportamentos que são observados, de fuga, né, de partes do ambiente que geram uma ameaça maior, um estresse maior, ou partes do ambiente que geram desconforto, que geram dor, e a prisão de ventre, contenção de urina, também, né, nas tentativas fisiológicas. O animal não se alimentar quando o alimento oferecido não tem qualidade. E eu estou falando de algo muito sério, né, que é alimento em estado de putrefação, entendem? Alimentos estragados. Outro parâmetro é tentativas comportamentais de adaptação, doenças comportamentais que são reflexo, né, dessa tentativa exacerbada de se adaptar a algo que é muito ameaçador, extremamente desconfortável. Então, doenças comportamentais como estereotipias, transtorno obsessivo compulsivo, eles podem ser desenvolvidos, tá? Autonarcotização, que a gente escuta falar pouco, é um estado de menor sensibilidade e de menor resposta, de menor diminuição de atividade, né? Diminuição da expressão de comportamento no ambiente causado por estresse ou condição de menor resposta comportamental e fisiológica. Então, a autonarcotização está associada a um estado depressivo do animal. Tá? Isso precisa ser avaliado e diagnosticado. O grau de aversão comportamental, grau de supressão do comportamento normal estão relacionados, e a supressão do comportamento normal está associada à impossibilidade pelo espaço, pelos recursos, pelo risco, pela exposição a situações em que o animal não consegue nem se mover, tá? E muito menos expressar características instintivas, naturais. E aí o grau de aversão comportamental está associado ao que causa dor, ao que causa angústia, ao que causa tédio, e muitas vezes você vai observar um animal desesperado para não entrar naquele ambiente, para não permanecer, para escapar daquele ambiente ou da proximidade de outro animal, da proximidade de um humano. O grau de prevenção de processos fisiológicos normais e de desenvolvimento anatômico vai fazer com que, é um parâmetro porque vai fazer com que disso dependa o grau de bem-estar, tá? E vem, né, o grau de prevenção de processos fisiológicos normais vem como
parâmetro para ação preventiva e comportamentos anormais. É fundamental o conhecimento da biologia e o etograma de cada espécie utilizado para a capacitação de equipes para que tanto as respostas fisiológicas consequentes à dor, como as respostas comportamentais, sejam utilizadas para o reconhecimento do bem-estar dos animais. A etograma é uma ficha aonde é feita a avaliação item a item de elementos que vão indicar comportamentos normais daquela espécie, a possibilidade de expressar esses comportamentos normais e comportamentos anormais. Aqui uma definição de etograma: conjunto de descrições de comportamentos em seus elementos topográficos e funcionais de uma espécie qualquer, domésticas ou silvestres. Ele permite a descrição clara de repertórios comportamentais, seu índice e sua ocorrência em diversos contextos. E aqui a gente vê um exemplo de um etograma já preenchido, desculpem. Atividade: espreguiçar, dia 1, dia 2, dia 3, tempo consumido total nos 3 dias e percentual do tempo nos 3 dias. Limpar a cabeça nas grades, coçar a cabeça com a pata, limpar as asas, limpar as patas, limpar a zona oropigiana, limpar o peito, sacudir, limpar as costas, bocejar. Tempo consumido total diário. Naturalmente, para uma avaliação comportamental ou uma pesquisa comportamental sobre aquela espécie. Tá? Existem modelos de etogramas, embora sempre se ajuste ou se elabore um etograma a partir do que se quer avaliar, observando o comportamento do animal. Etograma de mico-leão preto, em cativeiro, com ênfase no comportamento reprodutivo. E ainda tem um direcionamento. Aqui para o comportamento reprodutivo, pode também ser elaborado um etograma para o comportamento social, para o comportamento ambiental, tá? Para adaptação na chegada em um novo ambiente, o processo adaptativo, né? Então, existem etogramas de diferentes tipos, embora o objetivo seja o mesmo e os elementos que estão no etograma precisem sempre ser bem elaborados ou adaptados, né, ajustados para o objetivo a que se propõe. Na primeira coluna, comportamentos, na segunda, descrição dos comportamentos e na terceira, a sigla. Categoria: parado e inativo. Na linha parado e inativo, permanecer deitado, relaxado, em posição de descanso, sem demonstrar alerta, dormindo. Na segunda categoria, locomoção, parado ativo, andar, correr, saltar. Na categoria alimentação, ingerir, compartilhar, escolher, forragear, ingerir água. O etograma completo não é esse, mas são alguns elementos que mostram parâmetros, né, que mostram a possibilidade de expressão de comportamentos instintivos da espécie, comportamentos naturais em cativeiro, para avaliar o comportamento reprodutivo. E o comportamento normal? Como reconhecê-lo? A frequência com que o animal realiza comportamentos normais para a sua espécie também pode ser utilizada como indicadores de bem-estar, sempre. Então, buscar alimento, se alimentar em quantidade suficiente ao longo do dia e ao longo dos dias. O tempo de descanso ou ócio, né, que é necessário, importantíssimo para o bom funcionamento do corpo, para a saúde mental e emocional, para uma expressão saudável, equilibrada de comportamentos naturais. Períodos de atividade e períodos de inatividade, e como elas são realizadas, né, como as atividades espontâneas ou conduzidas, direcionadas são realizadas, como a inatividade, enquanto está desperto, não está dormindo, ela é realizada. Categorias indicadores de conforto, como ofegância, presença ou ausência, em que circunstâncias, o que desperta a ofegância.
busca por sombra, escolha de certos locais para deitar-se, entre vários outros exemplos, tá? As categorias indicadoras de conforto estão relacionadas às preferências, principalmente. E aqui a gente vê, tanto em animais de grande porte, espécies de produção, veja eles procurando a sombra numa parte mais quente do dia, deitado onde há conforto com a areia fofa, proximidade, vejam, é uma espécie gregária ou bovina. Os bovídeos todos são de espécies gregárias, né? Então, para a saúde mental e emocional, com reflexo na saúde física, eles precisam estar agrupados. Felinos que há muito tempo eram de uma espécie solitária, porque os felídeos são de uma espécie solitária, mas os felinos domésticos são de uma espécie que vem se adaptando há alguns séculos a viver na coletividade, né, numa organização social com hierarquia, porque nós não temos outra opção dentro de casa. Então, sim, também tem comportamentos e necessidades de viver em grupo. E os cães? Muito evidentemente, estabelecem vínculos de afeto, de dependência, né, de proteção com outros cães e também com humanos. E com outras espécies, né? Identificação e interpretação dos indicadores comportamentais. Ocorrência de comportamentos anormais, a gente precisa identificar, sabendo o que são comportamentos anormais. É aquele que difere do padrão ou frequência do contexto daquele que é exibido pela maioria dos membros da espécie, como a gente viu anteriormente nessa aula. E é necessário conhecer o repertório de comportamentos normais da espécie para que a gente consiga identificar o que é anormal. Então, eu vou trazer alguns exemplos de comportamentos anormais, já para formar essa base de conhecimentos da turma. Estereotipias, que eu venho falando desde o início da aula, incluem alguns tipos de comportamentos anormais, em todas as espécies, tá? A estereotipia é a sequência comportamental repetitiva, relativamente invariável, fica repetindo, 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 e não tem uma função aparente, tá? Não há um objetivo com aquele comportamento. A falta de controle sobre o ambiente leva os animais a desenvolverem um comportamento estereotípico. Não tem como a gente prever qual vai ser o comportamento estereotípico. Alguns deles são os mais frequentes. Alterações neuroquímicas no cérebro, com queda da produção de dopamina, endorfinas e seus receptores. E aí, a dopamina, que ela é o hormônio, né, o neurotransmissor da recompensa, que é produzido quando se tem a recompensa, se busca repetir aquele comportamento para continuar tendo uma recompensa, não necessariamente ela vai estar mais elevada, tá? Mas há a possibilidade. Por exemplo, como a gente viu anteriormente, a mordedura das grades em ambientes apertados, onde o animal não consegue nem virar o corpo, muito menos se deslocar, se movimentar no ambiente. Então, a única coisa que resta para uma atividade mínima que ele possa fazer é ele morder o que está à frente e repetir essa mordedura compulsivamente, tá? A estereotipia ela está num bom nível de reversão, é muito bom para o nível de reversão desse comportamento anormal, quando ele é ocasional, causada por leve frustração. Então, o animal apresenta um comportamento repetitivo, que já indica um comprometimento no seu bem-estar, mas é muito bom porque o manejo ambiental, o manejo social, o manejo alimentar podem fazer com que seja revertido rapidamente, em horas, ou até 48 horas, né, 2 dias, 2 dias, e ele não volte a apresentar esse comportamento. Estereótipo durante 5% do tempo ativo, já a gente pode classificar como uma gravidade mediana, e o estereótipo durante 40% do tempo ativo ao longo do dia é muito ruim porque já mostra um alto nível de tédio, de estresse, de tentativa de escapar do que ele está sentindo. E a reversão, inclusive a nível bioquímico, termina sendo mais trabalhosa, tá? Sempre vai depender a reversão do comportamento anormal
vai depender do tempo em que o animal está expressando aquele comportamento, ok? Outro tipo de comportamento anormal é a automutilação, né? Em áreas com lesão local, que provoca dor, ou sem lesão local. Então, a lambedura repetitiva, ela pode acontecer ainda sem apresentar lesão, tá? A retirada das penas pode ainda sem apresentar lesão. Mas há aves que, além de retirar as penas, depois que as penas de onde ela alcança são arrancadas, elas começam a investir contra a pele. E aí as lesões começam a surgir, a dor se apresenta e o caso fica muito mais grave. Acontece quando nenhuma intervenção é feita, tá? Nenhuma intervenção médico-comportamental. Ocorre por falta de estímulos que vão dar oportunidade de comportamento normal, falta de controle do ambiente, a imprevisibilidade do que está para acontecer, tédio, falta de contato social, lambedura e arrancadura das penas, ingerir objetos sólidos, madeira, solo e fezes na coprofagia. Frequente em cães. E não, a coprofagia em cães não é um comportamento normal, nem quando há uma subnutrição, tá? Precisa se corrigir o balanceio nutricional do alimento e existem espécies que realizam naturalmente a coprofagia, mas os cães, os gatos, não são espécies em que a coprofagia é normal, é um comportamento normal. Comportamento anormal direcionado a outros do grupo, principalmente quando o nível de estresse é altíssimo, ou o adensamento populacional naquela área é muito grande do animal não conseguir se virar do lado, como a gente já falou em aula. Bicar penas ou bicar o corpo de outra ave pode progredir para canibalismo, no dorso, na cauda, na região ventral e na cloaca. As primeiras investidas atacando um dos indivíduos do grupo, ou alguns dos indivíduos do grupo, e o morder de cauda em suínos. Aqui é uma foto do início da investida, mas não é só o morder de cauda, como a gente viu, também nas orelhas e na região do flanco, né? A porção abdominal lateral. A intersugação acontece em bovinos, acontece em felinos, acontece em caninos, aonde eles mamam em uma parte do corpo como se fosse o teto da mãe. Isso acontece em filhotes que são desmamados, não precocemente, mas muito precocemente, e não supriram sua necessidade oral no teto da mãe. A agressividade excessiva em indivíduos acontece como comportamento anormal. Falência materna, onde elas roubam filhotes de outra fêmea, onde elas comem os filhotes recém-nascidos ou não recém-nascidos, né, que já têm dias de vida. A reatividade anômala, né, ou anormal, ela também pode apresentar ausência de responsividade. Não há uma reação, uma resposta ao que está acontecendo, aos estímulos que são feitos, né, ou o outro extremo, a hiperatividade. Também é um comportamento anormal. No comportamento social, os comportamentos agonísticos, né, de brigas, ameaças, de deslocamentos, de fuga. A gente vê aqui as pernas abertas no posicionamento, com o corpo do animal virado para o outro, indica agressividade, e as pernas retas na linha do quadril, indica brincadeira ou comportamento afiliativo, né? Comportamento de interação. Comportamento, a brincadeira, na verdade, são os treinos. Não são brincadeira é entre nós, humanos, mas o que também são treinos de nossas capacidades instintivas que vamos levar, eles também levam pelo resto da vida, tá? Que são os exemplos de comportamentos naturais em bovinos, tá? O acesso aos recursos pode ser disputado e a agressividade via aí também, tá? Os que têm temperamento dominante conseguem mais recursos, os que têm temperamento submisso terminam tendo comprometimento, inclusive físico, porque não têm acesso a recursos suficientes. A gente tem também acesso aos recursos na hierarquia, isso pode gerar agressividade, ataques, disputas. Os comportamentos afiliativos indicam a formação de vínculos entre os animais, e a proximidade física, o grooming,
a limpeza, as lambidas aqui, lambeduras, né? Lambeduras nas orelhas, na face. Comportamentos de brincadeiras que a gente precisa entender como comportamentos de interação, né, de treinos de habilidades. É uma importante etapa no aprendizado, principalmente de filhotes, mas também de jovens adultos. Tem valor adaptativo, indicador de boas condições de bem-estar, porque a saúde do corpo físico, a disposição, a felicidade, euforia, ânimo para aquela troca social. Então, ali eles estão descobrindo limites de trombada, né, de toque e pressão sobre o corpo do outro, de mordedura, de força própria, né? E são simuladores, como eu disse para vocês anteriormente, da vida adulta. Crescer com comportamento social saudável é saúde mental e saúde emocional em todas as espécies. Como identificar possíveis causas de comportamento anormal? Variável de acordo com a espécie. Existem vários testes que podem ser aplicados. O método de criação, seja no ambiente de confinamento, seja no ambiente de cativeiro, seja no ambiente doméstico, afeta os animais, tá? E o comportamento normal deles. Levar em consideração os fatores físicos, mentais e comportamentais, e, em especial, as 5 liberdades. Esse artigo, Comportamentos Anômalos em Animais Domésticos, uma revisão, é indicação para a turma ler, também como atividade de casa. Tá? Ele trata dos principais distúrbios comportamentais em cães. É de Tatiane Corrêa Batista e foi publicado no 27º Seminário de Iniciação Científica. Para a gente finalizar a aula, revisando os pontos que abordamos, fatores que influenciam o comportamento animal, o valor dos indicadores comportamentais para a compreensão do bem-estar animal, reconhecimento do comportamento normal, identificação e interpretação dos indicadores comportamentais e identificação das possíveis causas de comportamento anormal. A gente finaliza a aula 4 agora, para casa. Após a aula, as atividades as atividades do fórum, saiba mais, eita que me escapou, fórum, saiba mais, exercícios, o chat e o Fale com seu mentor na comunicação comigo, esclarecimento de dúvidas, mais informações que vocês queiram sobre o que eu tenho falado na aula, um aprofundamento que você deseje pessoalmente, eu envio para você, tá? E a gente se encontra na próxima aula. Bons estudos, até lá.